Olá! Que bom que estamos juntos para mais essa. Hoje a gente vai mergulhar na história da formação do Brasil, um tema que todo mundo acha que conhece bem, só que a gente vai por um caminho um pouco diferente. Um caminho que foca menos num suposto encontro pacífico e muito mais numa história, uau, poderosa de resistência. E para começar, vamos direto para uma pergunta que mexe com tudo. A gente cresceu ouvindo na escola sobre o descobrimento do Brasil, mas vamos parar para pensar um pouquinho? Faz sentido descobrir um lugar que já era ao lar de milhões de pessoas, com suas próprias culturas, suas próprias histórias? E aqui, olha, tá o pulo do gato da nossa conversa de hoje. O que será que acontece quando a gente tira os óculos europeus para olhar para 1500 e tenta enxergar com a perspectiva de quem já estava aqui? A resposta é: bem, a história toda muda de figura. Então, é exatamente isso que faremos nessa primeira parte. Vamos juntos questionar, desconstruir essa ideia de descobrimento para entender por que ela é só um pedacinho bem pequeno da história completa. É muito importante ter essa imagem na cabeça. Muito antes de qualquer caravela aparecer no horizonte, o que a gente hoje chama de Brasil era, na verdade, um mosaico vibrante de povos. Uma riqueza absurda de línguas, de costumes, de tradições. Definitivamente não era um espaço vazio esperando para ser encontrado. E olha só o poder dessa mudança de ponto de vista. O evento deixa de ser descobrimento e vira o que de fato foi, a chegada dos portugueses. Os povos indígenas, que muitas vezes parecem só figurantes nos livros, assumem o papel de protagonistas. E o mais importante de tudo, o nosso foco sai da conquista e vai para a resistência. O resultado? Uma história muito mais completa, complexa e, vamos combinar, muito mais justa. Ok, com essa nova lente, vamos avançar um pouco e entender qual foi o impacto real dessa chegada no território e, claro, nas pessoas que viviam aqui. É fundamental a gente entender que a chegada dos europeus não foi um encontro cultural amigável. Foi, na verdade, o início de um processo bem violento de colonização. E isso significou o quê? Guerras brutais pela posse da terra e a imposição de um sistema cruel de escravização, que mirou primeiro nos povos originários. E é exatamente aqui que a nossa história encontra seu coração, seu ponto mais forte, a resistência. Porque, olha, nem os povos indígenas e nem os africanos, que foram trazidos à força depois, aceitaram a escravidão de forma passiva. De jeito nenhum. A luta dos povos indígenas foi de uma inteligência estratégica impressionante. Eles usaram o conhecimento que tinham do território como uma verdadeira arma. Imagina só, eles conheciam cada rio, cada trilha na mata. Isso permitiu organizar fugas, ataques surpresa e até criar alianças entre diferentes povos para lutar contra os colonizadores. E aqui, atenção, porque esse é um ponto de virada fundamental na história do Brasil. A resistência indígena foi tão forte, tão eficaz, que tornou a escravização em massa desse povo um negócio muito caro e difícil para os portugueses. Foi justamente por causa dessa luta que os colonizadores viraram os olhos para o outro lado do Atlântico, intensificando o sequestro e o tráfico de milhões de africanos para o Brasil. E os africanos escravizados, assim como os indígenas, responderam com uma força incrível. Eles se recusaram a ser só vítimas. Criaram os quilombos, que eram verdadeiros territórios de liberdade em meio à opressão, organizaram revoltas, criaram rotas de fuga super complexas e, talvez o mais impressionante, lutaram para manter vivas suas culturas, suas religiões, suas tradições, mesmo sob a violência mais brutal que se possa imaginar. E esse mapa, gente, ele dá uma dimensão visual incrível dessa resistência. Dá uma olhada, como os quilombos não eram só uns pontinhos isolados. Eles se espalharam por todo o território brasileiro, como a gente pode ver. Eram como faróis de esperança, mas também centros de organização política e cultural para os africanos e seus descendentes. E toda essa luta, claro, não foi em vão. Agora a gente vai ver o legado mais visível dessa resistência. Vamos descobrir como essa força toda permitiu que traços culturais sobrevivessem e fossem essenciais para formar o Brasil que a gente conhece hoje. Vamos pensar numa coisa do dia a dia, as palavras que a gente usa. Quando a gente fala pipoca ou abacaxi, na verdade, a gente está falando um pouquinho de tupi. Quando a gente fala quiabo ou moleque, estamos ecoando línguas africanas. É fascinante. A nossa própria língua é um testemunho vivo dessa história de resistência cultural. E na comida, então? A mesma coisa. A tapioca, o biju, isso é puro conhecimento indígena sobre a mandioca, uma herança de séculos. O acarajé. O acarajé é um símbolo da culinária e da fé de matriz africana. Percebe?
Esses pratos são muito mais que só comida. Eles são verdadeiras cápsulas do tempo, são heranças culturais que sobreviveram por causa de muita luta. E essa herança está por toda parte. Aquele costume super brasileiro de tomar banho todo dia, hábito indígena. O conhecimento imenso sobre plantas medicinais, também. E a capoeira, essa expressão cultural que o mundo todo admira, que mistura luta, dança, música, ela nasceu como uma ferramenta de defesa, de resistência dos africanos escravizados. É a luta que virou arte. Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente chega a uma compreensão muito mais rica do que é o Brasil. Essa citação resume bem a complexidade da coisa toda. E é super importante a gente prestar atenção nas palavras desigualdades e conflitos. Porque a nossa diversidade cultural não nasceu de uma mistura romântica, harmoniosa. Ela surgiu dessa interação muitas vezes forçada e da luta constante pela sobrevivência. Então, se tem uma grande mensagem para a gente levar dessa nossa conversa, é esta aqui. A riqueza cultural do Brasil é um testemunho, é a prova viva da força, da resiliência de povos que, mesmo diante da pior violência, lutaram para manter quem eles eram, suas crenças, seus modos de vida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Entender que a nossa cultura é, na sua raiz, o fruto de uma longa e dura história de resistência. Como isso muda a forma como a gente se enxerga enquanto brasileiros e brasileiras hoje? É um pensamento para a gente levar e continuar essa conversa por aí.